Hoje você vai aprender aqui comigo como criar sua ficha e como criar o seu personagem para uma campanha one shot para qualquer coisa de ordem paranormal, seja qualquer NEC, seja qualquer classe, seja qualquer trilha. A gente vai ver tudo hoje aqui no canal Mesian RPG. Bom, o começo de tudo é você criar um conceito para o seu personagem, seja querer começar pela história dele, de quem é ele, como que ele é fisicamente, o que que ele fazia, quais são as relações dele, as pessoas que ele conhece, os seus ideais, sua personalidade, ou se você quiser mais ir pro lado do jogo, você pensar como que você quer jogar, se você quer ter um cara que vai ser mais parrudão e vai estar na frente, se você quer aproveitar que você tá jogando um sistema de ordem paranormal e fazer um ocultista ou alguém baseado em rituais, que normalmente vai ser um ocultista, mas não só, vai de você do que você vai querer, se você vai querer algo mais com muito mais perícias e para jogar mais usando a cabeça, com conhecimentos, não necessariamente um combate, algo mais para investigação, isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu, sinceramente, o jeito que eu gosto de jogar, eu recomendaria você começar pensando no seu personagem, no conceito dele, porque querendo ou não, toda vez que você estiver dentro de uma sessão, você vai ter que entrar no seu personagem para interpretar ele, você vira ele. Então tem que ser uma pessoa que você se divirta jogando, porque no final das contas é para todo mundo se divertir. Então minha sugestão é que você comece pensando na personalidade dele, algo que você fique confortável para você conseguir interpretar direito, que não seja desconfortável, que você consiga se divertir, e depois comece a pensar na história, o que aconteceu de paranormal na vida dele, dependendo do Nexo, quais são as experiências dele, ou se for Nex 5, que é o normal, qual foi o único acontecimento ali que aconteceu com ele para ele ter os 5% de Nex, né? Tem os clichês e tal, mas eu sugiro você achar uns negócios um pouco mais originais. Se você quiser, a gente tem vários Reels, Shorts e etc, depende de onde você tá vendo esse vídeo. Provavelmente é no YouTube, né? Então vários shorts falando sobre jeitos diferentes de conhecer o paranormal e por aí vai. Mas enfim, esse é o primeiro passo, você criar o conceito do seu personagem, que é até algo fora da ficha. Mas agora, entrando na ficha, que é a parte que a maioria de vocês vai estar aqui, né? Para começar na ficha, a gente começa pelos atributos. Em ordem paranormal, a gente tem 5 atributos. Cada um desses atributos vai definir o quão bom o seu personagem é em termos biológicos, digamos assim, porque depois a gente vai conhecer as perícias que são mais em relação ao conhecimento dele e experiências. Agora, esses 5 atributos, que são força, agilidade, presença, intelecto e vigor, seria algo mais biológico, menos o intelecto, mas de resto, sim. Por exemplo, força, meio obviamente, é o quão forte o seu personagem é. Por exemplo, com força a gente tá falando da potência muscular e da capacidade atlética do seu personagem, por exemplo. Um personagem com muita força, de acordo com o sistema e não de acordo comigo, lembre que tudo que eu falo nesse vídeo é de acordo com o sistema. Eu estou vendo o livro e lendo pra vocês como o sistema funciona e não a minha opinião. Mas um personagem com muita força vai ser um ótimo atleta, em qualquer esporte que seja. Ele vai correr muito bem, ele vai nadar muito bem, ele vai escalar muito bem, ele vai ser, o atleta prime, o melhor atleta possível, ele vai ter muita força. Ou seja, basicamente, quanto mais força, melhor a sua capacidade física, principalmente no que diz de potência muscular. Agora, falando um pouco mais mecanicamente, força serve para saber o quão forte você é, para saber quanto de item você consegue carregar. Personagens com mais atributo de força vão conseguir carregar equipamentos a mais e personagens com menos força. Ou seja, se você por algum motivo quer carregar item pra caralho, você precisa de muita força. Mas além disso, força é o atributo base que, ou seja, determina quantos dados você vai rolar. Se você tiver 2 de força, você vai rolar 2 dados. Se você tiver 3 de força, você vai rolar 3 dados. Se você tiver 0 de força, você vai rolar 2 dados, só que você vai pegar o pior, ao invés de pegar o melhor, que é a desvantagem. Ou seja, força é o atributo base para luta e atletismo. Então, se você quer fazer um personagem que vai usar muito luta, que a gente vai ver mais pra frente melhor, mas basicamente seria combates corpo a corpo, dar um soco, usar uma espada, usar uma foice, qualquer coisa corpo a corpo, você vai usar luta. Então, se você quer um personagem baseado nisso, pelo que a gente falou na parte de conceito, você vai querer ter força alta para você passar nos testes com mais facilidade. E além disso, a sua força vai somar no seu dano de ataque corpo a corpo também. Então, além de você acertar com mais facilidade, você vai definitivamente dar mais dano também. Já um pouco parecido com isso, a gente tem o vigor, que não é sobre a potência muscular, mas é sobre a sua resistência corporal. Por exemplo, uma pessoa com vigor muito elevado vai ter uma saúde ótima, vai conseguir prender o seu fôlego por muito tempo, vai ser mais difícil de ficar bêbado e até envenenado, vai ter uma resistência maior para tudo que é corporal, tudo que é físico, seja por fora, como por exemplo frio e calor, ou seja por dentro, como ficar bêbado, por exemplo. Só para lembrar que se tiver um pouco confuso ainda para que serve cada um, quando a gente chegar nas perícias, que também vão ter os atributos envolvidos, você vai entender na prática um pouquinho melhor para que é cada coisa. O vigor, ele também é um atributo base de fortitude, que basicamente é um teste que vai servir muito mais de um teste de resistência, ou seja, para você resistir, como a gente falou, vigor tem a ver com a sua resistência corporal, do que para qualquer outra coisa, mas fortitude é
usado no seu bloqueio, que resumidamente, a gente vai chegar nisso depois, fica tranquilo. Mas basicamente é uma opção que você tem quando você recebe um golpe para você reduzir o dano que você toma. Quanto mais fortitude você tem, mais dano você bloqueia. Por quê? Porque o seu corpo é mais resistente, porque você tem mais vigor e mais fortitude. Parabéns, é isso, entendeu? Não é tão difícil. E além disso, quanto mais vigor você tem, mais vida você vai ter. Por quê? Porque o seu corpo é mais resistente. Tá vendo? Não é tão difícil assim. Tudo vai ficar simples. Vem comigo que você vai entender tudo. Agora, pra gente fechar o pacote dos 3 mais relacionados a ações físicas, a gente vai pra agilidade. Basicamente, a agilidade está relacionada com a sua destreza, com a sua coordenação motora e com os seus reflexos. Ou seja, uma pessoa com muita agilidade, além dela ter reflexos mais aguçados e se mover mais rápido, ela também se move com mais precisão. Um ginasta, um dançarino, ou até se você for ver legal, um cirurgião, teriam agilidades altas, porque precisam ter um reflexo aguçado, precisam ter movimentos muito precisos e uma coordenação motora. Ah, eu esqueci a palavra que eu ia usar. Extraordinária, foda-se, mas tipo assim, muito acima da média, extremamente acima da média. Além disso, mecanicamente, agora a agilidade é o atributo base de bastante coisa. Esses próximos 3 que a gente vai falar, que é agilidade, presença e intelecto, são atributos de base da maioria das perícias, então eu não vou ficar lendo todas agora, a gente vai chegar nelas um por um daqui a pouco. Mas, além disso tudo, a agilidade também aumenta a sua defesa. A sua defesa, ela vai ser calculada com 10, para todo mundo 10, mais a sua agilidade. Se você tiver 2 de agilidade, você vai ter 12 de defesa. E o que é a defesa? Defesa é o número mínimo que a pessoa que tá te atacando tem que tirar. Então, por exemplo, se você tem defesa 12 e alguém vai te atacar, ela tem que tirar 12 ou mais no teste dela, senão ela erra. Intelecto vai medir a sua inteligência de todos os jeitos possíveis, porque sempre tem aquela discussão em inteligência ser a sua capacidade de raciocínio na hora ou quantidade de coisas que você já aprendeu, mas em ordem é simplificado, é a mesma coisa. Quanto mais intelecto você tiver, um melhor raciocínio você vai ter, uma melhor resolução de problemas, raciocínio rápido, etc. você vai ter, e também mais conhecimentos. A sua educação geral vai ser mais acima ou mais abaixo, dependendo do quanto intelecto você tiver. Mas isso vai medir sua capacidade de raciocínio, conhecimentos adquiridos pela vida e etc. Como eu falei, em agilidade e intelecto também é um atributo base para muitas perícias, mas além disso, ele também vai definir quantas perícias treinadas você vai ter, que a gente vai chegar em perícias, mas quanto mais intelecto você tiver, mais perícias você vai ter, independente da sua classe. E chegando no último atributo, presença, vai definir a sua capacidade de observação, a sua força de vontade e suas habilidades sociais. Ou seja, um personagem com bastante presença vai ter uma ótima lábia ou ótima aparência, vai ser muito bom em capacidades perceptivas, seja de olhar, seja de ouvir, mas vai ser muito perceptivo e reativo ao que tá acontecendo. Ou seja, se você provavelmente tá querendo fazer aquele personagem que vai farmar aura, que vai entrar e todo mundo vai parar e ai meu Deus, olha quem chegou, o Sung Jin-woo, meu Deus, você vai ter muita presença. Como já falei, presença é atributo base de muitas perícias, mas além disso é o que vai definir quantos pontos de esforço você tem. Ponto de esforço é a mana em ordem paranormal. É o que você gasta para usar habilidades, rituais e por aí vai. Agora a parte da matemática, nos atributos, por padrão você começa com todos em 1, ou seja, um de vigor, um de força, e você tem 4 pontos para distribuir, sendo que o máximo de cada um é 3. Ou seja, mesmo você tendo 4, você não pode botar esses 4 pontos em força e ficar com 5 de força. O máximo que força chega é 3, o máximo que vigor chega é 3 e por aí vai. Ou seja, você pode jogar um para cada e deixar força em 1, aí você ficaria com força 1, vigor 2, intelecto 2, presença 2 e agilidade 2, ou você pode distribuir do seu melhor jeito para que faça sentido com o personagem que você vai vir a criar. E adicional a isso, você pode botar um desses que estão em 1, você pode botar em 0 e ganhar um ponto a mais. Ou seja, se você zerar sua força, você fica com 5 pontos para distribuir, ao invés de 4, mas continua não podendo passar de 3 em nenhum deles. E se você tiver 0, eu já falei, mas só para reafirmar, você não fica sem jogar dados, você joga 2 dados e pega o pior. É desvantagem o nome disso. Agora indo para a parte de origens, eu já aviso que eu não vou ler todas, mas basicamente a origem é o que você fazia antes de entrar pro mundo paranormal, antes de você entrar pra ordem ou pra organização que tiver no seu mundo, mas antes de você virar um agente ou uma pessoa que luta contra o paranormal. O que você fazia na sua vida normal. Isso você pode ver pelo RP, como a gente falou no início da parte de conceito, ou você pode apenas ver pelo buff que você ganha e ver qual que você prefere. Buff, se você não souber, é basicamente
algum benefício que você vai ganhar, né? Você pode, porque cada origem te dá treinamento em 2 perícias, aí vai depender das perícias dependendo da origem, e vai te dar um poderzinho. Se você quiser, você vê qual poderzinho é mais legal, qual perícia é mais legal e pega baseado nisso, ou você vê o conceito do seu personagem e escolhe algo coerente com o seu RP. Mas vou pegar 3 exemplos aqui rapidinhos pra gente ver. Tem um artista, que basicamente você era um artista, você pode ser um ator, você pode ter feito escola de teatro só e ter se interessado, você pode pintar, você pode ser um fotógrafo, qualquer coisa do tipo. Tem também lutador, você gostava de lutar, você fazia karatê, taekwondo, jiu-jitsu, qualquer porra. E vítima, que aí você pode ter sido vítima tanto de algo paranormal ou não. E aí basicamente cada uma dessas te daria 2 perícias treinadas quaisquer, né, definidas por cada um. Por exemplo, eu falei do artista, né? Artistas deixaria você treinado em artes e enganação. A gente vai chegar em que é cada um desses. E te daria um poder chamado Magnum Opus. E o que esse poder faz? Esse poder em específico, Magnum Opus, já que você é famoso, uma vez por missão, você pode determinar que uma pessoa envolvida em uma cena de interação te reconheça, fazendo assim com que você tenha mais 5 em qualquer teste de presença. Porque lembra que a gente falou que presença é o quão imponente, perceptivo e tal você é? Se você for famoso, você meio que é um pouquinho mais imponente. Sabe quando você encontra aquela pessoa famosa, você fica meio tímido pra falar? Cara, será que eu falo com ela? Será que eu vou incomodar? Então vai acontecer tipo isso. E como a pessoa talvez te reconhecendo goste de você, ela vai querer ajudar. Mas enfim, aí tem origem pra caralho pra tu ler. Depois você lê cada uma, mas todas funcionam do mesmo jeito. Chegando agora em uma das partes mais importantes, as classes. A gente tem 3 classes em ordem paranormal. Só pra lembrar que a gente tá falando só do livro base. Se você for pegar outros livros, homebrews ou qualquer coisa, talvez tenham mais, mas aí você lê. Estamos falando aqui só do livro normal. Se você quiser que eu fale de algum homebrew, algum livro a mais, comenta aqui que eu trago um vídeo pra vocês. Mas por enquanto, combatente, especialista e ocultista são as 3 classes que a gente tem. Combatente, como diz no nome, vai ser um personagem mais focado em combate, vai ser mais um especialista em armas, seja de fogo, de disparo ou de corpo a corpo, mas que vai ser a referência no combate, seja pra tancar, ou seja, pra tomar mais dano e ser mais resistente, ou seja, pra sair cortando e amassando todo mundo na porrada. O especialista, ele já vai ser um pouco o contrário. Na maioria das vezes ele vai ser o menos útil em combate, não é uma regra, mas na maioria das vezes ele vai ser o menos útil em combate, mas ele é a referência de conhecimento da equipe, ele é o que tem mais perícias treinadas e na maioria das vezes vai se sair melhor em todas as missões no que se diz de conhecimento. E um ocultista, que é a classe especial de ordem paranormal, né? Por motivos óbvios, ordem paranormal, é aquele personagem que vai estar envolvido diretamente com o outro lado, que é a parte paranormal, a parte sobrenatural, a parte mágica do sistema. É o personagemzinho que vai soltar poder. É o personagem que tem acesso mais fácil e pensado para rituais. E o que você deve estar pensando, o que muda, qual classe eu escolho? Porque querendo ou não falei nada de sistema no que eu acabei de falar, né? Eu só falei o conceito. Mas muda quantas perícias você vai ter treinadas dependendo da sua classe, muda quanto de vida e sanidade você vai ter nas suas classes, muda o quanto de PE, pontos de esforço, que é o que a gente falou que é como se fosse a mana, você tem, então muda bastante coisa. Lendo aqui para não faltar nada, muda exatamente pontos de vida, pontos de esforço, sanidade, quantidade de perícias e as proficiências. Ou seja, proficiência é a sua capacidade de usar uma arma ou um kit ou qualquer coisa desse tipo. Se você usar uma arma que você não tenha proficiência, você vai fazer um teste mais difícil, você vai jogar com desvantagem, porque afinal você está usando algo que você não sabe usar. Além disso tudo, cada classe tem poderes específicos para sua classe, obviamente pensados para que façam sentido com o conceito da classe, então os poderes de combatente vão fazer mais sentido com combate na sua maioria, os de especialista com conhecimentos e os de ocultistas com rituais. E além disso a gente tem as trilhas, que se você vem de um outro sistema, você provavelmente vai conhecer como subclasse, mas é basicamente, trazendo para o mundo real, para a faculdade, etc, seria a especialização. Por exemplo, você é um ocultista, mas 10 ocultistas podem ser diferentes entre si, porque cada um seguiu um caminho diferente se especializando em algo diferente. Mesma coisa para combatentes e especialistas. Então não, você não precisa ficar preocupado se aquele seu amiguinho pegou a mesma classe que você. Vocês ainda podem ser completamente diferentes dependendo da trilha. Agora, se pegar a mesma trilha, começa a complicar um pouco. E complicar só no sentido de diversão mesmo, caso você queira ser diferente, porque mecanicamente, foda-se, às vezes é até legal. Agora a gente chega na parte do Nex, que é a exposição paranormal, que funciona como nível em ordem paranormal. Se você tiver o suplemento, que a gente chama de sobrevivendo ao horror, né, que é o nome do suplemento, ele tem uma regra opcional de dividir a exposição paranormal com nível, que aí
Você separa as duas coisas. Mas como eu falei, eu estou falando do livro base, então não temos o nível separado. Mas o Nexo Exposição Paranormal é o quanto o seu personagem foi exposto ao paranormal. Exatamente, exposição paranormal, né? Meio intuitivo, né? Pois é. Mas serve como nível. E você sempre vai dividir ele por 5. Eu imagino que o meu editor agora vai botar a tabelinha pra vocês de relação de Nex com limite de PE, que seria basicamente o seu nível. Se você é Nex 5, seria como se você fosse nível 1, porque é o primeiro. O Nex ele funciona de 5 em 5. Então do Nex 5 você vai pro 10, do 10 você vai pro 15, 15 pro 20, por aí vai. E esse limite de PE que tá do lado é o quanto de pontos de esforço, que é a mana, você pode usar por rodada. Ou seja, se você tiver um ritual ou um poder que você precisa gastar 3 de PE, se não for a forma básica dele, você não vai poder usar. Se você tiver limite de PE 1 ou 2. Se você tiver 3 pra mais, você pode usar. Ah, e qual que é o nexo do meu personagem, Mesian? O seu mestre tem que te falar isso. Ele tem que te falar, ó, a gente vai fazer uma campanha, todo mundo começa Nex 5, todo mundo começa Nex 10, todo mundo começa Nex 85. Ele sempre vai falar, e aí você só obedece e cria seu personagem baseado nisso. Como eu falei que o Nex funciona baseado em nível, eu imagino que você tenha deduzido, mas caso você não tenha deduzido, quanto mais Nex você tem, mais vida você ganha, mais sanidade você ganha, mais pontos de esforço você ganha, mais habilidades você desbloqueia e por aí vai. Agora chegou a hora de preencher alguns números. Eu vou falar como se fosse para Nex 5, mas se o seu Nex for acima de 5, você vai simplesmente somar o valor que eu vou te falar. Tudo bem? Mas vamos começar pelo combatente. Se você for um combatente, eu vou olhar para os lados só para não errar os números, tá? Eu tô com um livro aberto aqui no segundo monitor. Se você tiver com um combatente, você vai começar com 20 de vida mais o seu vigor. Então vamos dizer que você pegou 3 de vigor, você vai começar com 23 de vida, que são os seus pontos de vida. Se você tiver acima de 5%, a cada vez que você upar de Nex, ou seja, a cada vez que você subir de Nex, você vai ganhar 4 de vida mais o seu vigor. Vai chegar um nível que você vai poder aumentar seus atributos de novo. Se você aumentar o seu vigor, ele funciona de forma retroativa, ou seja, todos os Nex que você já subiu, você ganha o vigor que você upou. Então, por exemplo, se você pegou no 20 de Nex, você ganha 1 de vigor por causa do 5, do 10, do 15 e do 20. É retroativo. Pontos de esforço, você vai começar com 2 mais a sua presença. Se você tiver 2 de presença, você começa com 4. E a cada novo nível de exposição, você ganha 2 de PE mais a sua presença. Sanidade inicial, você começa com 12 e a cada novo nível, você ganha mais 3. E aqui toda classe vai te dar... Toda não, especialista não, mas é especial de especialista. Mas, teoricamente, toda classe vai te dar 2 perícias pra você começar. Ou seja, você já ganhou 2 perícias quando você escolheu a sua origem. Você vai ganhar mais 2 perícias agora. E você vai ter um númerozinho pra você escolher como você quiser. Em combatente, primeiro você tem que escolher uma entre luta ou pontaria e depois uma entre fortitude ou reflexos. Depois de escolher uma entre luta e pontaria e uma entre fortitude e reflexos, você ganha para você escolher como você quiser mais intelecto. Então, se você tiver 3 de intelecto, você pode escolher 4 perícias à mão para você ser treinado. Caso você não saiba, ser treinado em uma perícia faz com que você tenha um bônus na sua rolagem. Então, se você fizer um teste de luta e você escolheu luta como combatente, você vai ter o seu número do D20 mais um bônus. E de proficiência, você vai ser proficiente em armas simples, armas táticas e proteção leves, que é bastante coisa do sistema. E aí eu não vou ler tudo, mas meu editor, por favor, bote a tabelinha de poderes e habilidades dos Nex de combatente, né? No 10 você ganha habilidade de trilha, no 15 de poder de combatente, por aí vai. E sobre as trilhas a gente fala em outro episódio. Se vocês quiserem, né? Só comentar aí. Se vocês comentarem e querem de trilha, a gente faz um vídeo sobre todas as trilhas, mas aqui é mais para o mais basicão mesmo. Bom, se você pegou especialista, você começa com 16 de vida mais o seu vigor, e a cada novo nível você ganha 3 de PV mais o seu vigor. Ou seja, se você tem 3 de vigor, você começa com 19 de vida. 16 mais 3, 19. Seus pontos de esforço iniciais são 3 mais presença. Se você tem 3 de presença, 3 mais 3, 6 de presença. E a cada novo nível, 3 de PE mais a sua presença. Sua sanidade inicial é 16 e a cada novo nível você ganha mais 4. E as suas perícias treinadas você não precisa escolher entre duas, porque como especialista é justamente a classe focada em conhecimentos e para você ir bem nas rolagens de perícia, digamos assim, você pode escolher todas na sua mão e você tem 7 mais intelectos. Então se você tem 3 de intelecto, 7 mais 3, você tem 10 perícias. Aí vai de quanto você tem de intelecto. E suas proficiências são apenas
armas simples e proteções leves. Agora, se você é ocultista, que é uma das classes mais jogadas de Ordem Paranormal, inclusive já me conta aí qual que é a sua classe preferida pra eu trazer conteúdos mais focados para as classes que vocês mais gostam. Se você é ocultista, você vai começar com 12 de vida mais o seu vigor, e a cada novo nível você ganha 2 de vida mais vigor. Seus pontos de esforço iniciais é 4 mais presença, e a cada novo nível 4 de PE mais presença também, ou seja, seu inicial, se você tiver 2 de presença, 4 mais 2, você começa com 6, e aí se você passar de nível você ganha mais 4, 6 mais 4, 10, mais 2... 12, e por aí vai. Sua sanidade inicial é 20 e a cada novo nível você ganha mais 5. Suas perícias treinadas. Você vai ter ocultismo e vontade fixo, sem poder escolher nada. Você tem ocultismo e você tem vontade. E você tem mais 3, mais intelecto pra escolher a mão. Ou seja, se tiver 3 de intelecto, 3 mais 3, você tem 6 perícias pra escolher na mão. E suas proficiências é só arma simples. Afinal, o objetivo é que você use rituais. E aqui uma coisa diferente pros ocultistas, você tem que escolher também 3 rituais pra você começar. Isso vem da sua habilidade, né? Caso você não saiba de onde veio isso, você não achou no livro, é da habilidade escolhido pelo outro lado, que é a habilidade 5% de ocultista, que especialista também tem uma habilidade de especialista e combatente de combatente, mas como você não tem que adicionar nada na ficha, nem nada específico, eu não falei, mas ocultista você precisa pegar 3 rituais, e eles têm que ser de primeiro círculo. Primeiro círculo é basicamente o nível dos rituais. Você tem o primeiro círculo, que seriam os rituais mais fraquinhos, e que são mais baratos de usar, você gasta só 1 de PE pra usar eles, ou seja, você pode usar. Aí tem o segundo círculo, que seria o segundo nível, o terceiro e o quarto. O quarto é o maior. Então, basicamente, você tem que escolher 3 rituais pra você botar na sua ficha que sejam de primeiro círculo, de qualquer elemento que você quiser. Só que lembra que você vai ter que ter os componentes pra você usar, né? Então, quanto mais elementos você pegar diferente, mais componentes você tem que ter. Mas isso a gente também fala em um outro vídeo, se vocês quiserem. A sua defesa, a gente já falou, é 10 mais a sua agilidade, mais algum modificador que você tiver, por exemplo, proteção dá mais defesa. O deslocamento base de todos os personagens é 9 metros, ou seja, 6 quadrados. E o resto de nome, idade, gênero, história, isso fica pra você, não tem pra que eu te ensinar a fazer isso aqui. Mas chegando nas perícias pra gente começar a chegar no fim, todas elas têm coisas muito específicas de ações que você pode fazer ou não. Então eu vou deixar pra vocês lerem, mas eu vou fazer um adendo muito importante, que é, tem perícias que você só pode usar se você for treinado. Se você não for treinado, você não pode usar. Tem perícias que tem penalidade de carga, ou seja, se você tiver pesado, que significa que você passou do seu máximo de carga, você vai ter penalidade. E tem perícias que você precisa de um kit de perícia específico, que é um item, pra você poder usar, senão você vai ter uma desvantagem também. No caso, desvantagem no sentido de ser ruim, mas é só menos 5, porque caso você não saiba, em RPG, desvantagem é um termo muito específico pra um dado a menos. Mas não é o caso, é só menos 5 mesmo. E aqui eu vou passar por cima das perícias, mas primeiro a gente vai fazer o nosso anúncio do nosso patrocinador. Ah, a gente não tem, né? Pois é, podia ser sua marca, seu produto aqui, mas tá bobeando aí, né? Vou fazer o quê? Se quiser entrar em contato, o e-mail tá na... Puta, no YouTube não tem bio, mas tá no sobre, talvez na descrição. Mas também tem Twitter, Instagram e TikTok que você pode mandar mensagem que eu fico vendo. Mas agora voltando pras perícias, passar um pouco por cima das que são mais usadas em geral. Obviamente vai variar de mestre pra mestre, de campanha pra campanha, personagem pra personagem, mas as mais usadas disparado, sim, disparadaço, são diplomacia. Primeiro porque ela é a perícia que você faz um teste pra tirar um companheiro de enlouquecendo, que é quando uma pessoa zera a sanidade, e isso pode ser mortal, a pessoa pode perder o personagem por isso. Diplomacia é o teste que tira ela desse estado, além de fazer outros testes de lábia, muito pra convencer as pessoas de coisas. Fortitude, que é o que vai definir o quanto você tem de bloqueio, que é uma reação específica que eu posso falar em outro vídeo se vocês quiserem sobre combate. Mas basicamente define o quanto de dano você vai negar, o quanto de dano você vai resistir se você usar essa ação de bloqueio. Furtividade, que é o que faz você ficar furtivo, é meio intuitivo, mas enfim, é muito usado. Iniciativa, que é o que define a ordem do combate, né? Se você tirar a iniciativa muito alta, você vai ficar mais acima do combate. Por exemplo, se você for a iniciativa mais alta, você é o primeiro a agir. Isso é interessante pro seu personagem? Muito provavelmente sim, mas tem casos que não. Aí vai de você entender o que você tá fazendo. Investigação, que, bom, apesar de não ser muito o que acontece no sistema, o sistema era pra ser algo mais sobre investigação do que sobre combate, etc. Mas enfim, é a perícia que você vai usar pra achar pistas, pra completar raciocínios que você não consegue completar por você mesmo. Por exemplo, se você for lutear um corpo, ou seja, você acabou de matar alguém, você quer ver o que tem no corpo, achar item, muito provavelmente o seu mestre vai pedir um teste de investigação. Se você acabou de chegar num local que você não conhece, você quer achar pistas, documentos ou qualquer coisa, vai ser um teste de investigação. Luta, que é a perícia que você vai usar para combate corpo a corpo, seja para você socar alguém ou descer um golpe, ou para fazer manobras como desarmar, agarrar, empurrar e por aí vai. Medicina, que é como você salva uma pessoa que ficou sem
sem vida. Quando uma pessoa fica com 0 de vida, ela entra em estado de morrendo e ela tem 3 rodadas pra ser salva. É com teste de medicina que você salva uma dessas pessoas. Ocultismo, que obviamente vai ser muito mais usado por ocultistas pra fazer rituais, mas além dos rituais também serve pra testes que você usaria em investigação, só que são coisas mais paranormais. Por exemplo, achou um símbolo qualquer numa parede. Você vai ter que usar o ocultismo ao invés de investigação. Percepção, que é a perícia que vai fazer com que você perceba as coisas. Por exemplo, se tiver um inimigo se esgueirando pra chegar em vocês, o seu mestre vai pedir um teste de percepção. Aí você tem que ver se você vai perceber o seu inimigo ou se você vai cair numa emboscada fudida e vai se fuder. Só pra fazer um adendo aqui que eu tô, como eu falei, eu tô passando por cima, tá? Antes que vocês venham no comentário encher a porra do meu saco falando, não, também dá pra fazer. Eu sei que também dá. Tô passando por cima porque já tá com quase 30 minutos de vídeo. O que eu tenho que cobrar com o editor é 10. Eu tô passando por cima. No final das contas, nem o que tá escrito no livro importa. Se você pensar, quero usar a medicina pra isso, e o seu mestre falar, sim, você pode. É isso que importa. Mas de fato, no livro tem algumas ações pré-programadas. Então você pode abrir o livro e ler. Depois de percepção, a gente tem pilotagem. Não, brincadeira, ninguém usa essa porra. Mas tem pontaria, que é a perícia que você usa para acertar, principalmente tiros, mas qualquer coisa que você for jogar ou atirar, você vai usar pontaria. Basicamente, sua capacidade de mira. Tudo que você precisa mirar, vai usar pontaria. Mas sim, se você quer fazer um personagem que atira, é pontaria que você vai usar. Temos também reflexos, que... Lembra que eu falei que fortitude define o seu bloqueio e o quanto de dano você reduz? Reflexos, ele vai definir o quanto você tem de esquiva, que é a sua defesa, mais os seus reflexos. E por último, a gente tem vontade, que é muito importante em ordem paranormal, porque é ela que vai definir o quanto você vai perder de sanidade. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você for perder sanidade, seja por causa de um poder, um ritual, ou porque você viu uma cena... Sei lá, uma sala toda ensanguentada com um pedaço de corpo pra tudo que é lado, não sei o quê. Você viu uma cena muito assustadora que deixaria qualquer pessoa normal em choque, o seu mestre vai pedir um teste de vontade. Se você tirar um valor abaixo do que ele definiu que seria a dificuldade do teste, você toma o dano cheio de sanidade. Se você passou, você toma metade. Então basicamente é o quão bom de cabeça tu é. Agora finalmente chegando nos equipamentos pra gente fechar tudo. Eu não vou ler os equipamentos um por um, você tem que pegar e ler pra ver as suas coisas, você pode criar item com seu mestre, mas a parte que não muda é quantos itens você pode carregar. Sua força vezes 5. Se você tem 1 de força, você tem 5 de peso pra carregar. Lembra que não são 5 itens, tem itens que pesam diferente, tem item que pesa 2, tem item que pesa 1, mas se você tiver 1 de força, você tem 5 de peso pra carregar, se tiver 2, você tem 10, se você tiver 0, você só pode carregar 2. Aí, o que acontece se eu passar desse limite, Mesian? Você vai ficar sobrecarregado. Basicamente, você vai ficar com menos 5 em defesa e em testes de perícias daquelas que eu falei agora há pouco, que tem penalidade por carga. E o seu deslocamento é reduzido em 3 metros, afinal você tá pesado. Além disso, a gente tem as patentes, que por regra todo mundo começa em recruta, mas de novo, vai depender do seu mestre, que define quantos itens de categoria. O que é um item de categoria? Basicamente são itens especiais. Tem os itens de categoria 0, que são itens extremamente comuns, como uma lanterna. Tem os itens de categoria 1, tipo um revólver, que é um item que uma pessoa comum não conseguiria ter acesso. Tem os itens de categoria 2, que é tipo uma sniper. Não, sniper acho que é 3, mas tipo uma metralhadora, sei lá, não vou lembrar agora de cabeça, porra, mas um item acima do revólver, que é mais difícil ainda de uma pessoa comum ter. Tem os de categoria 3, que é mais ainda, que é a bazuca, eu acho que é 3. E tem os 4, que a maioria é item amaldiçoado, que é, porra, mais difícil ainda, né? Mas é basicamente isso, é o quão especial, o quão difícil é uma pessoa ter acesso a esse tipo de item. Com recruta, você tem acesso a 2 de categoria 1, ou seja, sei lá, 2 revólveres, por exemplo. Obviamente você não vai fazer isso, porque não tem motivo, mas seria um exemplo. Aí como que sobe de patente? Teu mestre. Quando teu mestre decide que você subiu de patente, você subiu. Quando ele decidir que você não subiu, você não subiu. Você provavelmente também vai ver um negócio chamado limite de crédito, mas eu nunca vi ninguém na história de Ordem Paranormal usar limite de crédito. Nem faz sentido essa porra existir, pra ser sincero. E aí nos itens vão ter equipamentos utilitários, vão ter equipamentos pra te dar bônus, vão ter armas, vão ter proteções, munições, blá 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 blá. Mas se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre isso, também pede nos comentários. Pede comentário tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem eu vou trazer, mano. Se tiver bastante gente. Então, se você viu um comentário que você achou legal, dá o like nele, comenta o seu também. E tudo que tiver bastante pedido, eu vou trazer. Inclusive, se quiserem de outros sistemas, tipo assimilação, Oblívio e por aí vai, pode pedir também. E é aqui que a gente vai acabar o vídeo de hoje. Então já deixa seu like, se inscreve pra me ajudar, pelo amor de Deus. Isso ajuda muito. Você não tem noção do quanto que isso ajuda, tá? Você lembra que teve o patrocínio e que não teve patrocínio? Pois é, se você deixar sua inscrição e seu like, talvez tenha no próximo vídeo. Então é isso. Big beijo, veja os outros vídeos. Adiós!